É uma grande satisfação recebê-los hoje em mais uma transmissão ao vivo promovida pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente. Nosso ciclo de lives sobre envelhecimento e longevidade da pessoa com deficiência intelectual está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do IJC e sua gravação será disponibilizada posteriormente através do YouTube. Pois é, neste momento que estamos enfrentando os impactos do coronavírus, o seu apoio é fundamental para a nossa causa. Assim, para colaborar com o IJC, você pode, com um simples clique, acessar o site doe.ijc.org.br ou simplesmente capturar com seu celular o QR Code que aparece na parte de baixo da nossa tela aqui. Para quem não me conhece, sou Leila Castro, supervisora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do IJC. Sou pesquisadora sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência. Esta live trará o tema de hoje, teleatendimento, desafios em tempos de pandemia. A transmissão desta live conta com o apoio técnico de Saulo Viana e com Carol Sacramento, que está aqui no nosso apoio operacional e atenta ao nosso chat. E falando nisso, já vou aproveitar e contar para vocês. Deixem seus comentários, façam as suas perguntas, digam de onde vocês são, através do chat. Não esqueçam de fazer isso, tá? Porque é muito importante a gente saber de onde você está e para quem que a gente vai responder também. É importante a nossa interação aqui essa noite. Aproveitem. Teremos também como intérprete de Libras, nesta live, a Flávia Lavrini e o Victor de Souza. Eles são também os nossos intérpretes e pessoas importantes para a nossa comunicação. E antes de iniciarmos, gostaria de dar alguns recadinhos, né? Então, lembrando, né, que vocês vão poder acessar essa live novamente, né, posteriormente através do YouTube do IJC. E as perguntas, não deixem de fazer, ou melhor, façam perguntas. É um tema bastante interessante, né, que a gente está trazendo, que com certeza muitos de vocês têm curiosidade de como é o funcionamento, enfim, a gente tem aqui profissionais excelentes para a gente poder trocar. Bem, para iniciarmos nossa live de hoje, um dos nossos convidados falará sobre uma nova alternativa de atendimento. Não tão nova, mas necessária neste momento que estamos vivenciando com a chegada do coronavírus, que é a modalidade de teleatendimento. Esta nova forma de atenção aos cuidados, sejam eles clínicos, de reabilitação, de promoção à saúde, vem se tornando uma alternativa na continuidade das ações propostas pelos equipamentos que atuam com as populações com maior fragilidade e até mesmo mais vulneráveis. E para falar sobre a realidade encontrada no atendimento direto a esta população, o nosso outro convidado nos apresentará este panorama encontrado nas organizações sociais, este impacto direto que vem ocorrendo, que o isolamento social vem causando. Quais são esses desafios e as possíveis soluções que podem ser apresentadas? Para isso, nesta noite, nossa conversa contará com o nosso primeiro convidado, com o senhor Dr. Milton Gorzoni, que é médico geriatra, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e atua principalmente nos temas idosos institucionalizados e terapêuticas medicamentosa em idosos. E ele também é membro do nosso Conselho Científico aqui do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação. Nosso segundo convidado, também uma pessoa muito especial, é o Victor Martinez, formado em Biologia, pedagogo e psicanalista, pós-graduado em Psicopedagogia, Deficiência Intelectual e Inclusão. Também é coautor do livro Emprego Apoiado, uma leitura psicanalítica e autor do livro Educação, Trabalho e Inovação. A inclusão social como ferramenta de humanização e atualmente ele está como supervisor do Serviço de Reabilitação, Inclusão e Longevidade do Instituto Jô Clemente. Para iniciarmos, Dr. Milton, eu quero dar as boas-vindas para vocês, né? E eu quero iniciar a nossa conversa com o Dr. Milton nesta noite, né? E agradecer por estarem aqui conosco, para trocarem as suas experiências, seus conhecimentos com o nosso público
que com certeza hoje está aqui novamente. Nós temos feito essas lives semanalmente, então, assim, eu quero muito agradecer a todos vocês. Antes de dar a palavra para o Dr. Milton, eu quero agradecer a participação da dona Marli, né, dona Marli Augusta, que é a presidente do Grande Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui do município. Quero também agradecer a Deise Madureira, já está iniciando e falando que está gostando muito do nosso início. E aí promete, viu, Deise? Promete muito essa noite. A gente vai falar de um assunto bastante interessante. Bem, vamos lá, né? Chega de eu falar, agora é o momento dos nossos convidados começarem, né? Então eu chamo neste momento o Dr. Milton e eu gostaria muito de pedir que o senhor iniciasse a sua fala contando um pouco sobre qual é o campo de atuação do nosso teleatendimento. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, boa noite particularmente a você, Vitor e Flávia, por estarem aí contribuindo e compartilhando esse momento. O teleatendimento, digamos assim, seria um dos lados positivos do Covid-19, ou da pandemia. Por quê? Teleatendimento, na verdade, também poderia ser chamado telemarketing. Ou seja, há anos, quem de nós não teve que ouvir lá a famosa musiquinha do banco, do convênio, sabe lá do quê? E qualquer coisa diz que um, diz que dois, etc. Não entendi. Enfim, o teleatendimento ele era amplo e agora ele está começando a se concentrar na visão da saúde. Ganhou o termo de telemedicina, embora há lugares no mundo onde a telemedicina existe já há mais de 10 anos. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina começou a instituir normas para isso a partir de 2018, há 2 anos. E qual é o problema? O problema é que dá para fazer várias coisas por teleatendimento. Dá para fazer o início de uma consulta, inclusive em locais muitas vezes distantes do profissional. Não precisa ser médico, pode ser psicólogo, pode ser fonoaudiólogo, enfim, pode ser qualquer profissional que lide com a área de deficiência intelectual. Eventualmente, orientações terapêuticas, também acompanhamento de sessões, inclusive de reabilitação. Ou seja, é uma área grande, um país continental como é o Brasil. Creio eu que isso vai ser um lado bom desse 2020 que está ficando com a marca do Covid-19. Doutor, uma coisa, né? A gente fala teleatendimento e telemedicina. É a mesma coisa? Teleconsulta, Enfim, elas são as mesmas coisas, doutor? O senhor vê isso dessa forma? Em verdade, são divisões conceituais. O teleatendimento seria o guarda-chuva, o que pega todas as informações. A telemedicina entraria na área da saúde digital, que seria o termo melhor. E a saúde digital tem exemplos muito interessantes. Por exemplo, faça um raio-x de uma pessoa lá em Roraima. E quem fez o raio-x não consegue interpretar. Aí ele manda para um hospital mais experiente em outro estado, e aí o radiologista do segundo hospital informa o laudo. No conceito da Santa Casa, onde eu trabalho, existe um centro de saúde, que é da Barra Funda, e uma vez por semana a dermatologia avalia via pelo atendimento os casos dermatológicos para definir condutas. Então, vejam como isso é possível ser feito. Um exemplo não médico, a própria fonoaudiologia, se quem tem deficiência intelectual ficar em frente do computador, muitas vezes a fonoaudióloga pode participar
interagir com ele de uma forma que desenvolva aí exercícios, atividades, dá inclusive para mostrar, ele vê a si próprio como é que está reagindo, é algo que nós estamos começando a entender. É um potencial imenso. Claro que há interesses econômicos por trás disso, mas todo mundo tem um detalhe que chama celular, ou seja, daqui a pouco qualquer um no meio da rua vai poder fazer uma consulta e saber se vai ao pronto-socorro ou pode esperar uma consulta agendada. Até aproveitando o gancho, doutor, aqui no país isso agora que começou, né? Então, em outros países, a telemedicina ela já está muito avançada e muito bem estruturada. E aí a gente ouve muito também, diante disso, falando sobre e-health e saúde digital. Isso é a mesma coisa também? Como que eu queria que o senhor contasse um pouquinho também sobre essa experiência fora da nossa realidade do Brasil, né? Então, assim, como que isso lá fora se desenvolveu e a gente entende que já está bem avançado nessa discussão. E aqui dentro, né, a gente tem esses outros conceitos também, né? Eles também se conversam como teleatendimento? É uma parte do teleatendimento, e a sua pergunta é muito interessante, porque, veja, quem é mais chegado na área de tecnologia já deve ter visto que a Apple tem, por exemplo, um celular que junto vem um relógio digital que mede a frequência do coração, quantos passos a pessoa andou. E a Apple tem um programa, não tenho nenhum conflito de interesse, não estou fazendo propaganda da marca, por favor. Para idosos, por exemplo, o idoso ele anda uma quantidade de passos e, de repente, ele para. O que aconteceu? Será que ele caiu? Então, o próprio telefone liga para um contato para ver se o idoso responde. Se ele não responde, ele liga no caso aí seria o 911, né, a emergência lá dos Estados Unidos, para ver se vai alguém, para ver o que aconteceu com esse idoso. Isso também serve como uma espécie de alarme ou agenda para lembrar da hora de tomar os remédios, a hora de fazer exercício, de caminhar. E veja, o que eu estou falando são coisas básicas. Agora, é uma área muito grande. Como eu falei, há firmas de informática que estão planejando plataformas e essas plataformas vão influenciar a vida de cada um. Aliás, já está influenciando, porque quem consegue imaginar o mundo sem um celular? Pois é, doutora, a senhora falou uma coisa muito importante, porque nesse sentido, mantemos ainda a autonomia e independência da pessoa idosa, né, respeitando isso, e aí me faz pensar um pouquinho na pessoa com deficiência, né, o quanto ela pode se beneficiar dessas tecnologias na sua vida também, né, como o senhor concorda, ou, enfim, o senhor teria alguma coisa para acrescentar? Pode. Veja, qualquer tipo de deficiência, existe uma opção, vamos dizer assim, eu peço perdão usar essa expressão, mas é um mercado de consumidores. Então, as firmas têm interesse disso. Um exemplo que é um pouco externo ao jogo Clemente, mas, de qualquer forma, para quem tem deficiência de audição, o WhatsApp já é um grande exemplo. Sim. Quem tem dificuldade de falar ao telefone, ele usa o WhatsApp atualmente. Então veja que são tecnologias que parecem simples, parecem populares, mas são, dentro do que é possível, se consegue agregar. E o deficiente intelectual ele tem dois detalhes que vale sempre a pena considerar. A depender da deficiência, ele tem uma capacidade de
aprender movimentos repetitivos e muitas vezes o ato de digitar uma tela ou do computador com mouse ou, no caso, o celular, é possível aprender e ganhar independência e autonomia. Aproveitando, vou fazer um gancho. Logo mais também nós teremos uma live, a gente está propondo uma que a gente vai falar sobre gerontotecnologia. Então, logo mais a gente vai falar disso também, então a gente vai poder complementar muito essa fala que o senhor está trazendo, doutor. Vamos voltar, né, novamente para o teleatendimento. Quando eu mencionei que, assim, em países desenvolvidos, o teleatendimento ele já é algo comum, né, ele já está incorporado dentro dessas políticas de saúde, né. E aí, assim, aqui no Brasil, devido à pandemia, a gente tem entendido que tem caminhado por uma alternativa de atendimento. Perante ao Conselho Federal de Medicina, qual é o posicionamento dele com tudo isso? Eu falo do Conselho de Medicina, doutor, mas claro que a gente pode ampliar isso, né? Todos os conselhos de classe, principalmente no que se refere à saúde, o senhor teria algo para trazer para a gente a respeito disso? Como está sendo esse posicionamento neste momento? Sim. Na verdade, eles ainda não se entenderam. Mas, assim, resumidamente, o que se está discutindo? Primeiro, claro que uma consulta digital não é uma consulta presencial. Embora pareça a mesma coisa, não é, porque a linguagem corporal dá uma diferença. Tem que se, vamos dizer assim, o teleatendimento mais antigo do mundo chama digital, chama dedo, né? O ouvido no estetoscópio. Então, são detalhes que se discute, inclusive, se seria remunerado esse tipo de atendimento, porque também qualquer pessoa já ligou para o médico, ou porque ligou para o pediatra, ou ligou para o clínico, ligou para alguém e falou: doutor, eu estou com dor de cabeça, eu tomo dipirona ou eu vou fazer uma tomografia? Ou seja, muitas vezes é mais não é teleconsulta, é teleaconselhamento, orientação. E isso, obviamente, ninguém cobra. Agora, se for, existe essa ideia, principalmente seguros-saúdes e convênios médicos, que discutem se não seria mais interessante fazer um teleatendimento com uma espécie de triagem para reduzir a quantidade de pessoas dentro do ambulatório. No contexto do Covid-19, essa lógica tem razão. Ou seja, quem vai é porque não está bem mesmo. Agora, existe também uma série de novos equipamentos, aí eu não vou falar, já fiz a propaganda de uma marca de celular, não vou falar de todos, mas tem desde aqueles que conseguem furar a ponta do dedo e medir a glicemia e o colesterol, também põe na testa e vê a temperatura. Enfim, existem já alguns acessórios para os celulares que vai fazer o paciente quase ele mesmo se autoconsultar ou passar essas informações para uma central de atendimento. Então, isso a gente seriam uns cuidados com essa saúde digital, doutor, porque assim, o senhor falou uma coisa que é muito diferente, né, o contato físico, o estar com a pessoa, ela tem uma diferença muito grande, né, principalmente em alguns aspectos, acho que em tudo, né, eu acho que a avaliação clínica e até o momento de uma atuação de reabilitação, enfim, ela não tem o que troque, né, o contato junto. Mas assim, falando disso, né, a gente está falando sobre um distanciamento no qual hoje a gente está vivendo, né, é necessário estar passando por isso. Como fica esses cuidados, né, através desse teleatendimento, esse acompanhamento à distância, diante de tudo que a gente vem vivendo, né? Eu falo que assim, quais são esses cuidados com essa saúde digital, né? Eu resumiria numa palavra, que é o Google. Muito cuidado,
a todos que estão ouvindo, por favor, tenha muita atenção, muito tirocínio, muito bom senso na hora de consultar o Dr. Google. Porque o Google, às vezes, ele não tem um potencial de filtração perfeito. Então, eventualmente, quando se vai ler sobre o assunto, ou é uma opinião totalmente leiga, às vezes inclusive, propaganda ou promessa de tratamento. Então, vamos dizer assim, o ideal é, se for consultar quem é da área mesmo. Não consultar algo genérico pelo risco de ganhar uma falsa ideia nos dois sentidos. Quer dizer, está com dor de cabeça, abre o Google e fica achando que está com tumor cerebral. Ou o oposto, né? Abre o Google e fala assim, 90% das dores de cabeça não é nada, só tomar um analgésico passa. Eu falo, então não preciso me preocupar. E, de repente, é algo sério. É a hora que o profissional faz o tirocínio, e esse tirocínio de definir assim, para eu te ver pessoalmente, ou dá para você tomar e me liga a semana que vem. Parece aquela piada de médico americano, que manda tomar 2 aspirinas e ligar no dia seguinte, mas é essa ideia mesmo. Doutora, eu vou até aproveitar e falar que, assim, vou contar uma história, que aproveitar o espaço. O senhor sabe que uma vez, eu falo que assim, você tem que ter o médico mesmo te orientando e analisando o seu momento. Um momento da minha vida, eu fiz um determinado exame, e aí eu falei, vou abrir para ver o que está acontecendo. Foi a pior besteira, porque minha consulta era depois de uma semana, depois que eu peguei o exame. E eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, o que eu tenho? Porque a palavra que aparecia era cabeluda, né? Então, imagina a gente ficar isso aconteceu comigo, né? Então, eu fiquei bem preocupada, não era nada, era só uma palavra técnica, né? E aí eu fico imaginando, né? Hoje, realmente, a tecnologia está aí, as informações estão na nossa porta, né? E o quanto isso também é prejudicial. Muito bem, o senhor falou uma coisa bastante importante para nós que somos leigos, né? Diante de dar diagnósticos, ou até mesmo escutar o vizinho, toma esse remédio aqui que vai te fazer bem. Então, acho que é importante mesmo que o senhor traz, né, de frisar o quanto a prescrição, né, de medicação, ela tem que tomar cuidados, né, doutor? Porque nós estamos falando de química, né? Então, um fármaco, ele pode causar outros problemas, né? Se você me permite, eu vou resumir 2 histórias, rapidamente. Claro, doutor, fica à vontade. A primeira, dentro do contexto do atendimento ao idoso, existe uma definição que é chamada de medicamento potencialmente inapropriado a idoso. O que é isso? É um remédio que a chance dele fazer mais mal que bem é maior do que o benefício. Aí, o que eu te conto foi muito interessante, porque o pessoal da geriatria um dia entrou numa farmácia aqui da Vila Clementino, que só tem farmácia, né? Aqui cada esquina tem uma. E começaram a brincar. Falaram, olha, aqui tem uma área de medicamentos de venda livre. E esse aqui não pode, esse não pode, esse não pode. O resumo é que há 2 anos a Geriatria Santa Casa publicou um artigo que virou um editorial da revista da Associação Médica Brasileira questionando esse cuidado. Tá? E segundo, eu tomo a liberdade agora de me usar como exemplo. Eu gosto muito de ser clínico. E o clínico, ele é um observador da humanidade. Quer dizer, o clínico tem que saber a reação de cada pessoa. Então, eu tenho um paciente que liga e fala assim, eu não estou bem. Eu falo, vai para o pronto-socorro agora. Aí o outro fala assim, eu não estou bem. Tá, marca a consulta amanhã para eu te ver. Quer dizer, não é que eu estou sendo negligente com o segundo, por favor, não interpretem isso. É que tem o dodói, aquele que fala que tudo está mal, está morrendo. E o outro que nunca se queixa.
Aquele que nunca se queixa, quando ele fala, estou mal, esse é para levar a sério. O outro, é claro que eu vou atendê-lo, não vou ser negligente, mas, vamos dizer, dá para ter um intervalo entre a conversa pelo telefone e a presença física na consulta. É importante, né? Então, identificar, conhecer bem o paciente, conhecer bem a pessoa na qual a gente está atendendo, né? Porque, realmente, esses aspectos, eles são sutis. E eu ouvi um dia dizer, né? Quando alguém dá um sinal, mesmo que seja aquele que é o recorrente, é bom dar uma atenção especial, né? Para que, assim, às vezes pode ser verdade, né? Então, é bom ficar atento e é como o senhor falou. Eu faço um primeiro atendimento, numa emergência, a gente, com certeza, encaminha para o lugar certo, né? E aí, assim, eu queria saber se o senhor tem encontrado na literatura, né, uma conexão entre a deficiência e o teleatendimento, se isso já estamos tendo publicações a respeito, né, e principalmente nas pessoas com deficiência intelectual, como isso tem se apresentado, doutor Milton, né, como prescrever o teleatendimento, a teleconsulta, telemonitoramento, enfim, para pessoas com deficiência intelectual que estão envelhecendo. Então, se já temos alguma coisa sendo apresentada e como fazer também. Queria ouvir um pouquinho do senhor. Isso é uma área ainda muito em aberto, e eu peço, inclusive, desculpas, parece que eu só estou falando que a área é em aberto. Mas, realmente, assim, o assunto é muito instigante, porque é um assunto que está começando, é um assunto que todos nós temos que ficar atentos. A tecnologia evolui tão rápido, só antes de responder um exemplo. A Kodak não acreditou na câmera digital, fechou. A Xerox não acreditou na copiadora, fechou. Então, a Olivetti não acreditou que não precisava mais máquina de escrever, fechou. Então, nós temos que prestar atenção na tecnologia. O que vem sendo comentado, em termos de deficiência intelectual, é primariamente algo que, vamos dizer assim, abrange uma população maior, que seria a telereceita. Já está começando, mesmo no Brasil, a haver farmácias que aceitam o que é chamado de assinatura digital, no contexto de quem precisa tomar algum psicofármaco. A maior parte são anticonvulsivantes, mas podem ser outros. Agora, o teleatendimento também tem uma relação com exames complementares, não só o raio-x, exame também de sangue, exame de urina, que pelo menos o resultado vem também via internet. Mas a consulta em si, eu realmente não encontrei um artigo assim mais consistente. Eu tenho a sensação que estão estudando, viu, Leila? Mas, assim, para dizer desse jeito dá certo e daquele jeito não dá certo, eu realmente não encontrei. Precisamos, então, estudar um pouquinho mais, né, ver os nossos colegas aí contarem, né, como tem sido feito, né, se está sendo feito, né. Deixa eu aproveitar e agradecer a Mirela Ribeiro, a Estela Ribeiro também, que estão aqui com a gente, a Ticiane Marenov. Olha, digam de onde vocês estão, tá? Porque, assim, a gente está recebendo aqui alguns elogios, né? Agradecendo até o momento a sua fala, doutor Milton. E, assim, eu quero agradecer e digam de onde vocês são. Tem a Gislene Valério também aqui com a gente, Silvana Santana, que é de Guaianazes. Muito bom ter vocês aqui. A dona Marli, né, que eu acabei de falar no início, que é do Grande Conselho Municipal do Idoso, obrigado pela participação, importante também. Agradecer a nossa amiga Sandra Alexandrino, a gente tem gente, ela é de Belém do Pará, olha que legal, nossa live está chegando no norte do país. Sandra, muito bem-vinda. Eu quero também agradecer a Mirela Carneiro, né, nossa companheira aqui do IJC também, obrigado pela participação. Leni Oliveira, também, por favor, eu quero agradecer muito. Também a Luciana Estocco aqui com a gente, e José Rocha de Lins. Bem, agradeço a vocês pela participação, por favor, mandem suas perguntas, lembrem de encaminhar aqui através do nosso chat, estamos atentos,
façam suas perguntas, que a gente está aqui bem atento para logo mais o Dr. Milton responder. E assim, doutor Milton, eu quero agradecer por enquanto, não saia daí, porque, olha, a gente tem o Vitor agora, né? A gente tem que ouvi-lo também, para a gente poder fazer um pequeno debate, temos tempo, né? E antes de eu dar a palavra para o Vitor, não esqueça, capture o QR Code, que está aqui embaixo, com a sua câmera do celular e faça uma doação para o Instituto Jô Clemente. Se não for pelo celular, através do nosso QR Code, que está aqui aparecendo, entre no nosso site. Qual é o site? Agora eu falo, doe.ijc.org.br. Contamos com vocês. Tempos de pandemia, doação vem muito bem. E agora vamos dar continuidade. Vitor, muito bem-vindo. Agradeço de você estar aqui com a gente. Estamos ansiosos para ouvir também um pouco da realidade, né? Dr. Milton fez todo um panorama do que é um teleatendimento, como isso tem tido os avanços, né? E como a gente tem encontrado esse teleatendimento na nossa realidade atual. E aí gostaríamos de ouvir de você, Vitor, quanto a como o IJC tem feito para se manter ativo no atendimento aos seus clientes durante esse período de isolamento social, devido à Covid-19. Vitor, com você, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leila. Uma satisfação enorme, né? Queria agradecer a oportunidade mesmo de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Agradecer quem tá em casa, quem está à distância, né? A tecnologia nos permite isso, aglomerar pessoas, mesmo na pandemia, por uma boa causa, né? À distância, cada um no seu celular ou no seu computador. A satisfação de ouvir a aula aqui agora há pouco do Dr. Milton, deu para aprender bastante, né? E tentar justamente, com todo esse conteúdo, trazer um pouquinho da realidade que a gente está vivendo, né? Como um todo no Instituto Jô Clemente, mas principalmente nesse atendimento do público adulto, né? Que aí engloba esses serviços todos em unidade agora, né? Nós falaremos um pouco mais de detalhe na próxima questão. Mas, antes de tudo, trazer um pouquinho, acho que, desse sentimento, né, que eu acho que ele é universal nesse momento, né, acho que todo mundo teve que se adaptar com a questão da tecnologia. Mesmo aqueles que já eram mais distantes, aqueles que não tinham tanto prazer de mexer com o computador, com o celular, qualquer recurso tecnológico nesse sentido, tiveram que ter o acesso, fazendo com que um item que antes a gente poderia pensar que seria opcional, né? Poderia pensar que de repente algumas pessoas poderiam ter, outras não, ele tornou-se essencial. Eu acho que a maior demonstração disso por exemplo, o benefício que foi cedido pelo governo, o acesso era digitalmente. Então, o que era antes uma opção se tornou realmente essência, para que a gente consiga acessar. Então, não pode ser diferente disso com as pessoas com deficiência intelectual, no transtorno do espectro autista, e principalmente as pessoas que estejam nesse momento de envelhecimento. Se a gente quer realmente praticar uma inclusão, a gente também tem que fazer essa inclusão digital junto com eles. Também temos que proporcionar essas ferramentas e apresentar, pelo menos, para que façam a escolha se querem ou não entrar nesse mundo. Então, nesse sentido, todos os atendidos, né, o JC fez um movimento muito interessante inicial, e que é bastante importante, porque atrás de toda a tecnologia tem uma intenção humana, né? Eu acho que isso tem que prevalecer sempre, eu acho que é sempre a discussão da ciência e da ética, né? Eu acho que a gente tem que sempre se atentar bastante nessa questão, e esse movimento foi bastante interessante. O IJC, quanto direção, quanto gestão, desde o princípio não titubeou, e fez as mudanças necessárias, as adaptações necessárias, fornecendo o recurso para que todas as áreas conseguissem pensar numa solução de atender mesmo à distância. Então, esse é um primeiro ator, né, que é fundamental, o recurso e a instituição. Num segundo momento, os profissionais de todas as equipes, e aí posso falar em especial a equipe que eu tenho o prazer mesmo hoje de estar liderando, fez um movimento em prol de tentar se adaptar, de tentar aprender, de tentar entender esses recursos para poder se aproximar, para continuar mantendo um vínculo junto com nossos atendidos. E, por último, e o mais importante, porque essa é a razão da existência da instituição, que é atender as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com deficiência intelectual, os atendidos e suas famílias, também fizeram um movimento para conseguir se manter
conectados. Então, muitos que não tinham essa habilidade tão desperta, tiveram sim esse interesse, e praticamente todos os atendidos hoje que temos no serviço estão em contato por meio tecnológico, e no pior das situações, ao menos pelo telefone fixo tradicional mesmo, né? Nesse caso, Vitor, você falou muito bem, né? A gente só consegue fazer um bom trabalho com uma equipe, né? E aí, assim, dentro deste trabalho que a sua equipe, né, lá do Serviço de Reabilitação, Inclusão e Longevidade, como tem sido essa interação, essa troca diretamente com o público, né, que vocês atendem, que são as pessoas, vamos falar, você atende dos jovens, adultos e idosos, né, mas a gente está aqui, nossa live é sobre envelhecimento, então a gente está falando de pessoas em processo de envelhecimento, então, enfim, como a sua equipe, ela vem desenvolvendo essas ações, compreendendo, né, que as famílias estão nesse novo normal e se adaptaram, né, dentro das tecnologias. E conta um pouquinho, né, traz essa experiência para o nosso público que está aqui, Vitor, porque eu tenho ouvido de outras organizações sociais que possuem o mesmo segmento de atuação como o nosso, uma grande dificuldade, né, desta ação no atendimento direto. Se você puder compartilhar um pouquinho dessa experiência, tenho certeza que o nosso público vai agradecer e muito. Claro, claro. Entrando para uma questão que não é menos importante, eu acho que é sempre chave, eu acho que por trás de uma prática sempre se tem uma filosofia pensada. O objetivo tem que ser muito bem desenhado. Então, o objetivo do nosso atendimento com essas pessoas, mesmo à distância, segue sendo mantê-los ativos, mantendo com saúde e qualidade de vida e mantendo eles com autonomia. Então, mesmo diante do que a gente oferta por meio a gente vai entrar no detalhe um pouquinho agora das questões do YouTube, do WhatsApp, de toda a tecnologia, a gente continua ouvindo, né, essas pessoas e seus familiares, continua dando voz para que a gente consiga acertar o alvo, para que a gente consiga desenvolver com eles, e não para eles. Eu acho que é sempre esse um grande desafio, né? A gente construir com as pessoas. A gente sempre fala que no nosso setor, a ideia é sempre que a educação é esse veículo e a saúde é o alvo, né? Porque é isso que as pessoas vão lá buscar, né? Esse cuidado, esse autoconhecimento, esse entendimento de si mesmo para se manterem saudáveis. Então, o primeiro muito importante, né, até feito, a Mirella está nos assistindo, né, feito por ela, uma aplicação de uma pesquisa muito importante para a gente entender o diagnóstico de como que era o acesso dessas pessoas que nós atendemos no setor. Como que funcionava esse acesso à internet, ele existia ou não? Então, entender um pouquinho da escuta, a partir dessa pesquisa, nos permitiu ver, por exemplo, coisas muito importantes, que muitas pessoas têm sim um acesso à tecnologia, ao celular, mas não um celular para si. Elas tinham um celular, muitas vezes, coletivo na casa. Então, isso fez com que a gente não pensasse numa atividade, por exemplo, como essa que nós estamos fazendo aqui, né, que é uma live que tem hora marcada para acontecer e para ser desenvolvida. Pelo contrário, aproveitando que essas pessoas teriam um celular apenas durante um período curto do dia, a gente hoje disponibiliza o conteúdo e eles têm um período para poder assistir esse conteúdo e interagir conosco à distância. Então, isso também é um ato de inclusão. Então, eu acho que a inclusão ela é sempre um desafio nesse sentido, porque a gente não pode olhar de forma desconectada as necessidades das pessoas, porque elas têm, sim, a questão da deficiência intelectual tem que ser vista, a questão de estar em envelhecimento, mas temos que ver que tem muitas pessoas que têm necessidades básicas de não ter um acesso a um celular, ou um celular compartilhado. Então, entendendo esse diagnóstico a partir dessa pesquisa, nós começamos a fazer trabalhos pilotos, né? Inclusive, o Saulo, que nos ajuda a organizar essa live, ele nos ajudou bastante com essa parte da tecnologia. Então, fomos experimentando, as pessoas, os atendidos, as pessoas todas envolvidas no processo foram tendo esse entendimento, esse interesse, interagindo, e aí nós criamos um canal do YouTube particular, né? Onde só os atendidos têm acesso, para que mesmo aqueles que não conseguissem ver um conteúdo, ou como o Dr. Milton citou, né, às vezes o desejo pela repetição, né, de praticar uma atividade que tinham feito anteriormente,
a gente fez uma biblioteca realmente de vídeos, onde eles desenvolvem semanalmente, por meio da interação de um educador e de um técnico, pode ser um fono, pode ser a fisioterapeuta, pode ser a psicóloga, assistente social. Então, por meio dessa interação com o educador que disponibiliza, grava esse vídeo, e com o atendimento individualizado feito por ligação ou por vídeo, né, por ligação telefônica, para aqueles que não têm acesso ao celular, nós promovemos essa interação e depois recebemos os retornos, que é uma parte bem importante e bem interessante para a gente continuar tentando acertar. Eu acho que isso é bem importante também. E você tem recebido retorno desses familiares, Vitor? Como que tem sido, né? Porque diante deles, né, as pessoas diretamente no atendimento, você tem já um feedback muito positivo. As famílias têm dado esse feedback para vocês também? Enquanto equipe, como que eles estão recebendo? Porque, pelo que você está contando, essa interação, quer dizer, muitas vezes que, como você disse, as famílias eram delas, detentoras de um equipamento, e passam a ter que compartilhar com uma outra pessoa, que é com a pessoa com deficiência, e achar outros meios, né, para continuar nesse contato, né, não perder o trabalho, né, que vem sendo desenvolvido pela área, né. E conta um pouco dessas famílias, né, esses familiares, cuidadores, né, como que eles estão retornando para vocês, né? Olha, o retorno tem sido bacana mesmo, né? O crescimento também de quem interage tem sido grande, isso tem sido bacana, né? Porque muitas vezes inicia-se muito bem esse trabalho à distância, né? A gente ouve no meio da educação, ou mesmo em outros meios que já são mais a longo prazo, que inicia-se bem a interação, mas com o tempo se desmotiva. Porque como foi dito antes, o atendimento presencial é uma outra coisa, né? Eu jamais acreditarei que uma coisa substituirá a outra, porque a gente, nesse processo de troca, né, essa questão humana é essencial que a gente possa se ver, possa aprender com o outro no gestual, no escutar. Então, eu acho que a gente está fazendo o melhor possível com o recurso que tem, né, nesse momento. Então, as famílias têm trazido um bom retorno, tem aumentado a participação, que eu acho que é um ponto positivo também, que equilibra, né? Cada semana temos tido mais interação, então as pessoas estão se apropriando, também os familiares e os atendidos, temos tido essa melhora, e o aspecto chave, eu acredito que passa muito pelo esse entendimento, a partir do atendimento individual, feito por cada técnico, o entendimento da realidade de cada uma dessas famílias, e a partir desse entendimento a gente ofertar o apoio necessário naquele momento, né? Então isso tem sido uma questão bastante importante, porque a atividade em si, ela é desenvolvida, são oficinas feitas semanalmente, normalmente publicadas nas segundas-feiras, então durante a semana são feitas as interações, mas no momento em que o técnico responsável ele liga para entender se a pessoa do outro lado com deficiência intelectual, já no processo de envelhecimento, se ele interagiu, se ele participou, aquele momento ele não é só de entender se ele aprendeu, se ele gostou da atividade, mas é entender a necessidade que às vezes está na entrelinha, que, como o doutor também trouxe na fala dele, a gente só percebe muitas vezes conhecendo as pessoas, né? Vejo muito que o doutor Milton disse, aquele paciente que é mais dodói, que a gente sabe que é de uma forma, aquele que não é do outro, a gente só consegue perceber isso se a gente se aprofundar, se a gente tiver interesse pelas pessoas. É o fator humano que tem que agir junto com a ciência, porque senão a gente acaba robotizando e achando que todas as pessoas aprendem e têm necessidade de aprender as mesmas coisas da mesma forma. Não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ir além disso. Perfeito, muito bom, viu? Vitor, eu já quero te agradecer por essas contribuições, viu? Elas são extremamente fundamentais para a nossa prática, né? Para o dia a dia, que eu tenho certeza que tem profissionais de organizações que vivenciam isso também no dia a dia e que ainda está se tentando achar o seu equilíbrio, né? De como fazer esse atendimento. A gente vai dar só mais um recadinho aqui, olha, e a gente vai continuar mais um pouquinho. Eu quero agradecer a Ana Clara, de Bela Vista do Paraíso. Sabe de onde que é? Paraná. Muito bem, obrigado pela participação.
Temos também a Angélica Cristina de Sumaré, São Paulo, aqui pertinho, bem pertinho daqui. Mas assim, ó, além delas, eu vou lembrar de novo, estamos aguardando suas perguntas, façam perguntas, aproveitem que a gente ainda tem um tempinho aqui essa noite. A Ana Flávia Farina, que é uma psicóloga da PAI de Rolândia, Paraná também. Paraná tá muito bem, viu? Obrigado pela participação. Ela diz o seguinte: muito interessante o tema e as considerações do Dr. Milton. Ela está elogiando o senhor aqui, Dr. Milton. Temos também a Sabrina Cassiana de Lara. Sabrina, você está aí também, né? Obrigada. Ela diz o seguinte: vimos que a tecnologia é essencial e que conseguimos adaptar rapidamente o IJC. Né? Vitor, ó, é para você. Foi rápido. A Suzineide de Abreu, atrás de toda tecnologia, tem uma intenção. Olha só, vocês acabaram falando, tem uma intenção humana. Vitor, olha só, marcou, né? Muito verdadeira essa fala do Vitor. Nós, como equipe que tem experienciado os teleatendimentos, temos nos reinventado todos os dias. É muito do que você falou. Obrigada, viu, Suzineide? Para alcançar as pessoas que nós atendemos. Então, ela está realmente reforçando essa fala, né, do Vitor, considerando também o quanto que todo mundo está tendo que se reinventar diante desta realidade que a gente está passando, né? E a gente não tem perspectiva, né? Para dizer vai acabar daqui um mês, daqui 2 meses. A gente ainda tem muita coisa pela frente, né? Dr. Milton, Vitor, como vocês também podem falar um pouco sobre perspectivas dentro de todo esse diálogo que a gente está tendo na pós-pandemia? Vocês conseguem ter já uma projeção? Será que o teleatendimento vai continuar? A gente vai substituir as questões do atendimento presencial? Queria ouvir de vocês dois, é uma pergunta para os dois, pensando nesse aspecto, tanto no prático, no atendimento que nós temos hoje, e também olhando um pouco pelos órgãos regulatórios, né, assim, como os conselhos também podem ver daqui para frente, quer dizer, o que seria um pouco pensar no futuro, né? Uma hora nós vamos tentar sair, né? Então vai chegar essa vacina e a gente vai resolver parte da nossa vida. Queria ouvir um pouquinho de vocês para a gente poder caminhar mais um pouco. Posso começar? Por favor, doutor. Então, veja, é provável que o teleatendimento vai ficar. Ele já estava antes, ele cresceu muito agora nesse ano, mas o Vitor tocou num ponto importante. Todo o processo da área de saúde é muito individual. A saúde só prova que cada um de nós é muito especial, porque é a única pessoa, não tem outro igual. Isso vai haver a necessidade de um atendimento diferenciado, como você bem comentou. Não pode ser só um robô que diz que se está com dor, diz que 2, se está com tosse e assim por diante. Mas o provável são 3 coisas. A primeira é o que já foi comentado sobre uma espécie de pré-triagem. Isso, vamos dizer, se houver um interesse das grandes instituições, vai se poder reduzir muito a fila. A fila no contexto da consulta, do exame, da radiografia. Então, vai ser um legado do 2020. Em segundo lugar, isso também permite um atendimento à distância em locais que, às vezes, tem só um médico. Eu vou usar o exemplo do médico, mas serve para qualquer outro profissional da saúde. E ele está com dúvida, ele não sabe bem como manejar um caso. Na verdade, o teleatendimento vai ser entre 2 profissionais, ou, eventualmente, entre os 2 profissionais mais o paciente. Então, isso também vai ser muito útil no Brasil. E, por último, algo que vai começar a ficar mais barato, se nós podemos falar assim, vai fazer mal para quem gosta de viajar.
não vai precisar mais viajar para ir para lá e para cá. Eu digo porque eu conheço uma pessoa que opera muito bem e ele é um pescador que adora pescar. Então, tem uma cidade em Mato Grosso do Sul que o convida uma vez por ano, ele fica lá uma semana pescando e uma semana operando. Quer dizer, não sei se vai haver um jeito de ter uma cirurgia à distância, mas às vezes pode também a mesma situação. Numa complicação em campo cirúrgico, conecta um lado com o outro e resolve o assunto. E Vitor também chamou a atenção um outro detalhe importante. Vai permitir que cada um de nós possa acessar a informação ou atividade física, exercício, enfim, o que for, na hora que é possível. Isso também é muito importante, porque nós não podemos esquecer que quem mora numa cidade precisa trabalhar e, às vezes, não tem um tempo hábil para poder se dar o trabalho de ou fazer para si ou fazer para um familiar. Perfeito, né? Quer dizer, a gente já tinha no passado os cursos EAD, né, que tem um grande alcance, né? E agora nós vamos ter outras coisas, né, também online. E aí, Vitor, o que você tem para contar para a gente? Olha, pegando um gancho, né, o Dr. Milton disse, eu acho que a pandemia, toda essa forma de atendimento nos mostrou que a gente pode realmente, alguns processos não fazem sentido nenhum a gente pedir para as pessoas irem até os locais. Então, nesse sentido, isso ficará. Né? Para que você precisa, por exemplo, preencher uma pesquisa de entendimento sobre o perfil da pessoa, pedir para ela ir até lá, pegar a condução, no caso da pessoa com deficiência intelectual, acionar um responsável, muitas vezes porque ela não tem ainda essa condição de ir sozinha. Então, muitos processos nesse sentido ficarão, tanto na área, como o doutor citou, da medicina propriamente dita, como em outros processos de atendimento. E uma outra coisa que para a gente cada vez está ficando mais claro e interessante é o atendimento que o pessoal chama de B-Learning, né, que seria esse meio a meio. Né? Então, a educação à distância, o ensino à distância, complementando atividades presenciais, ele se torna essencial. Eu acho que isso cada vez está mais claro, você poder trabalhar algo pessoalmente, você ter a chance de reforçar quantas vezes forem necessárias na residência ou no local onde a pessoa que é atendida está, é essencial, é ideal. Então, isso tudo ficará. E eu acho que, em último plano, fica também a questão de que, se não por conta, espero que não tenhamos, né, doutor, o senhor que é da medicina, não tenhamos outra pandemia tão cedo, mas espero que não por esse motivo, mas talvez por um outro mesmo, né? Às vezes a pessoa não consegue individualmente ir a um atendimento. A gente ter a possibilidade de mantê-la em contato, de não perder a atividade recebendo esse conteúdo virtual, permite que a gente se mantenha conectado. Então, eu acho que isso ficará também nesse pós-pandemia, e a gente já tem planos de muitas atividades não saírem de cena quando voltarmos presencialmente, e sim elas serem complementares. Excelente as perspectivas que vocês nos trazem, né, para refletir. E antes da gente ir para os finais, né, a nossa live, infelizmente vai chegar um momento que a gente tem que terminar, né. Tenho mais alguns recadinhos. Continuamos aqui, já vou ler algumas falas aqui dos nossos convidados, né, no sentido de quem está aí do outro lado. E aí eu quero dizer o seguinte, a gravação da live, ela vai ficar disponível no YouTube e no site do IJC, tá? Também vocês podem compartilhar esta live com seus amigos, tá? Então, quem está nos assistindo, aproveite, compartilhe, troque. E antes da gente terminar, ainda dá tempo, né? Vamos doar. Doar faz bem. Você pode ainda capturar, né, através do QR Code, lembra bem, com a câmera do seu celular, e doe para o Instituto Jô Clemente, por aqui ou pelo site. Vou de novo lembrar o site para vocês, doe.ijc.org.br. Então, assim, antes da gente terminar, ainda tem mais algumas pessoas aqui para falar, que estão, olha, já estão fazendo nossas perguntas, tá? A Ana Clara Domingues, ela é terapeuta ocupacional e trabalha em 2 APAES.
tá? Eles realizam os teleatendimentos e sentem a dificuldade em que as famílias tiveram em realizar as atividades e até mesmo algumas orientações, né, para esta realização. Vitor, por favor, você poderia passar um pouco mais, né, como que vocês conseguiram atingir, porque ela gostaria de um pouquinho mais ouvir sobre isso. Essa pergunta é para você. Você pode nos ajudar? Para Ana Clara Domingues. Diga de onde você é, Ana Clara, depois coloca aí para a gente saber. Bom, Ana Clara, primeiro, bens a Deus, né? Trabalha em Duas Rapaz, trabalha bastante, tenho certeza que sim. Que eu posso, de verdade, falar, né, a partir da experiência que nós tivemos, eu acho que a primeira questão é nós, esse lado quanto profissionais, baixarmos o bastão, né, de expectativa inicial, para que a gente não se consuma por uma ansiedade de tentar fazer da mesma forma que fazíamos quando estávamos presencialmente, às vezes com a mesma qualidade, porque tudo, né, todo esse processo humano é sempre uma construção, né? Então, quando iniciamos esse processo com atendimento à distância, nós primeiro vamos experimentar nós mesmos, né, nessa posição, né, de tentar passar esse conteúdo, vamos nos descobrir nesse papel, e também a pessoa que está do outro lado está aprendendo essa interação. Então, esse começo normalmente não é fácil, né, tem que se ter um tempo para que as coisas consigam fluir mais naturalmente. Então, esse tempo, se dar esse tempo, ele é fundamental. E um outro aspecto importante também é que essa construção seja num tempo, de certa forma, avaliada, para entender se está sendo benéfico aquele atendimento ou não, né? E por fim, né, sempre levando em consideração a pessoa, porque eu sei que é muito angustiante, às vezes na função, por exemplo, de terapeuta ocupacional, você se prepara para um atendimento, você vai com uma ideia para desenvolver com a pessoa, e quando você está à distância, talvez ela vai te trazer uma angústia, uma ansiedade que não é aquilo que você imaginou que seria possível desenvolver no atendimento. E aí você vai ter que dar um apoio, muitas vezes até fora da sua área de atendimento. Então, dividir essa dificuldade com os colegas, não trazer tudo para si, acredito que é um ponto essencial para que a gente consiga se manter saudável. Porque somente pessoas saudáveis conseguem apoiar outras pessoas a terem mais saúde. Me corrija se eu estiver enganado, doutor. Não, tá perfeito, Vitor, tá perfeito. Saúde sempre, né? A Ana Clara, ela é de Bela Vista do Paraíso, Paraná. Obrigada, viu? Obrigada pela sua contribuição, por fazer essas perguntas aqui para a gente, é tão importante. Tem mais, viu? O pessoal está hoje aqui querendo conversar. A pergunta vem do Ricardo Valverde, né? Ela está perguntando para você, Vitor. Após a pandemia, apesar que eu acho que você respondeu um pouquinho, mas vamos lá. Após a pandemia, você acha que podemos ter 2 modelos de atendimento? Um presencial, aqui no IJC, e também a distância para pessoas que vivem fora de São Paulo, ou até mesmo para aqueles que, por um período de tempo, não possam frequentar o atendimento presencial. O que você acha disso, Vitor? Sem dúvida, sem dúvida. O Ricardo, um abraço para o Ricardo, né, profissional do nosso setor. Esse é um projeto, né, como mais cedo também o doutor disse que não tem esse distanciamento para alguns processos por meio da telemedicina, do teleatendimento. Nós pensamos muito em expandir e conseguir ofertar um pouco, né, desse conhecimento, disso tudo que nós aprendemos nessa pandemia, e até outra coisa que ficou bastante para mim. A gente dividiu uma frase no setor em algum momento, que tem uma frase do Nietzsche, que ele diz que o pouco é muito para quem durante muito tempo esteve privado de tudo. Então, eu acho uma colocação que, para mim, me trouxe muito isso. Esse pouco, que muitas vezes é um atendimento, é uma interação na semana, na verdade, ele se tornou chave para a diminuição de ansiedades, para a manutenção de alguns processos de saúde se manterem, né, na qualidade que estavam, pelo menos preservar parcialmente. Então, acho que sim, a gente tem tudo para poder expandir isso para outros locais. Perfeito. Vamos complementar toda essa tudo que a gente está falando. A Luciana Stocco, ela está dizendo o seguinte: vamos parafrasear
Milton Nascimento. O teleatendimento permite que todo atendimento vá aonde o povo está. E é uma nova possibilidade que ficará. Eu vou até um pouquinho mais, Geraldo Vandré falava isso, né? A gente tem que ir aonde as pessoas estão, né? Mas perfeito, eu acho que assim, uma coisa complementa a outra. Temos mais alguma pergunta? Bem, também eu já não tenho mais tempo, né? Então, meu tempo aqui já está se encerrando. E aí, assim, eu já quero agradecer, né, pela contribuição, pela excelente explanação do Dr. Milton e do Vitor, por estarem aqui conosco, né, contribuírem com este conhecimento, com essa troca, né, fazendo a gente refletir o quanto este novo normal no atendimento às pessoas que necessitam de atenção de cuidados neste momento de isolamento social, né, devido à pandemia de coronavírus, quer dizer, vocês trouxeram uma gama de informações muito ricas, e que a gente, assim, olha, deixa o recado aí para vocês, se vocês ainda quiserem, a gente pode voltar com esse tema, com outras coisas que talvez a gente não conseguiu responder neste momento. Enfim, nós aqui do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do IJC, queremos agradecer o apoio do professor Juliano Ferreira, que gentilmente nos concedeu os intérpretes de Libras, Flávia Lavrini e Vitor Souza, que ajudaram a gente nesta noite. Também o apoio da Carol Sacramento, que está aqui junto comigo no acompanhamento do nosso chat, ajudou muito, né, nessa troca dessa noite. E no apoio técnico, né, e responsável por toda essa transmissão do Saulo Viana, né, que ele que é o nosso grande companheiro para que a gente possa fazer todo esse trabalho. Bem, nos vemos na próxima terça-feira, mas antes de encerrar, eu quero deixar um outro convite para vocês que estão conosco. Amanhã nós teremos uma outra live às 6h30, que vai falar sobre o seguinte, o novo normal e a lei de cotas para pessoas com deficiência, o presente, o futuro da inclusão no Brasil, tá? E para a sua própria live, hoje nós vamos manter, né, falando o seguinte, eu quero deixar um recadinho, terça-feira que vem a gente se encontra neste mesmo horário, aqui na rede, né, do IJC, no Facebook, com o tema Cuidados no Envelhecer e o Cuidador da Pessoa com Deficiência Intelectual. Muito obrigada a todos e que tenham uma excelente noite.